Você já parou para pensar que talvez o que esteja te separando de uma vida financeira tranquila seja apenas uma nota de R$ 10 por dia? Pode parecer absurdo, simples demais, mas escuta o que eu vou te contar agora, porque se você levar isso a sério, pode ser o início da maior virada da sua vida. A maioria dos pais que estão afogados em dívidas ou vivendo no limite do cartão de crédito não estão ali por falta de esforço, estão ali por falta de direção. Por terem acreditado por anos que para mudar de vida era preciso ganhar muito mais, ter sorte, ou esperar alguma oportunidade cair do céu. Mas e se eu te dissesse que tudo começa com um hábito pequeno? Com uma escolha diária? Com R$ 10. R$ 10 é o preço de um lanche. É menos do que o que se gasta, sem perceber, em pequenas compras do dia a dia. Mas investidos com inteligência, esses mesmos R$ 10 por dia podem se transformar em R$ 300 por mês. E sabe o que é mais poderoso? Não é só o valor. É a disciplina que se forma. É o novo estilo de vida que começa a nascer. Porque quando um pai aprende a guardar R$ 10 por dia, ele não está apenas juntando dinheiro. Ele está mudando sua identidade. Ele está dizendo, eu não sou mais escravo do consumo, eu sou o líder financeiro da minha casa. A verdade é que a maioria das pessoas não enriquece porque vive esperando um momento perfeito que nunca chega. Mas o momento perfeito é hoje. É agora, enquanto você escuta essa história. Porque todo grande império financeiro começou com uma decisão pequena. A de não desperdiçar, a de plantar antes de colher. Agora eu te pergunto, o que dá para fazer com R$ 10 por dia? Dá para construir uma reserva de emergência, dá para investir, dá para sair do sufoco, dá para olhar para sua esposa, para os seus filhos e dizer, eu estou mudando, eu estou construindo um novo caminho. E isso não tem preço. Tem uma frase de Warren Buffett que diz, alguém está sentado na sombra hoje, porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. E o que você está plantando hoje? Dívidas, medo, desespero, ou disciplina, inteligência, liberdade? Vamos imaginar juntos. Você começa hoje. Separa R$ 10. Não importa se é moeda ou cédula. Amanhã, mais R$ 10. E assim por diante. No final de um mês, você tem R$ 300. Em um ano, são R$ 3.600. E em 10 anos, se você investir com rendimento médio de 1% ao mês, esse valor pode ultrapassar R$ 60 mil. Agora pensa nisso. O que você poderia fazer com R$ 60 mil hoje? Quitar dívidas, comprar um carro, reformar a casa, dar uma faculdade para os filhos? E eu te digo mais, mesmo que os números fossem menores, o valor que você adquire como pessoa é imenso. Porque um pai que aprende a dominar o próprio dinheiro, começa a dominar o próprio destino. Só que eu sei que talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não tenho nem R$ 10 por dia. E eu entendo, mas te convido a refletir. Será mesmo? Porque às vezes o que falta não é o dinheiro, é o controle. É rever o café que toma fora de casa. É cortar uma assinatura que ninguém mais usa. É organizar a lista do mercado. Pequenas escolhas que juntas liberam espaço no orçamento. E esse espaço pode virar investimento. O que acontece é que muita gente está presa em um ciclo emocional de escassez. Porque cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que não é para você, que investir é coisa de rico. Mas isso é mentira. Rico não é quem ganha mais. Rico é quem sabe fazer o dinheiro trabalhar. E isso se aprende, se constrói, com passos pequenos, com R$ 10 por dia. E olha só, sabe qual é a parte mais poderosa disso tudo? É o exemplo que você vai deixar para os seus filhos. Eles vão ver um pai presente, responsável, que não fugiu da luta, que enfrentou a dificuldade de frente e construiu, tijolo por tijolo, uma vida nova. Eles não vão lembrar do brinquedo caro que você deu, mas vão lembrar de quem você foi, do seu esforço, da sua transformação. Guardar R$ 10 por dia não vai te deixar rico do dia para a noite, mas vai te colocar num caminho que quase ninguém tem coragem de começar. E isso já te coloca anos-luz à frente. Agora, vamos aprofundar. Você já percebeu como é fácil gastar sem perceber? Um docinho aqui, um café ali, um delivery que nem era necessário. Quando você junta isso, muitas vezes passa dos R$ 300 no mês. A diferença entre quem vive no vermelho e quem começa a construir riqueza está justamente aí, na consciência. Você não precisa cortar tudo que gosta, não precisa viver em privação, mas precisa ter clareza, prioridade, porque cada escolha tem um custo. E cada gasto desnecessário de hoje é um sonho adiado de amanhã. Então pare, observe, planeje, troque o supérfluo pelo essencial e veja como os R$ 10 por dia começam a aparecer. E aí vem a pergunta, onde investir esse dinheiro com segurança? Se você ainda não tem uma reserva de emergência, comece pelo Tesouro Selic. É seguro, rende mais que a poupança e permite resgates rápidos. Depois que tiver uma reserva, aí sim você pode pensar em diversificar. Fundos imobiliários, Tesouro IPCA, ações, com cuidado. Mas o mais importante é o hábito. Não adianta investir uma vez e parar. O segredo é investir sempre, todos os meses, sem exceção.
E enquanto você faz isso, uma coisa poderosa acontece. Sua autoestima muda. Você começa a se sentir no controle. A ansiedade financeira diminui. O medo vai embora. E no lugar dele, nasce a confiança. Você começa a perceber que não depende do governo, nem da sorte, nem de um aumento no salário. Porque a mudança veio de dentro. E o mais bonito, você está protegendo o futuro da sua família. Está construindo uma base sólida. Está preparando o terreno para que seus filhos tenham uma vida mais leve, mais segura, mais próspera. E isso é o que todo pai sonha, né? Mas eu quero ir além. Quero que você pense no legado que vai deixar, não só financeiro, mas emocional. Seus filhos vão lembrar de você como alguém que venceu, que não se acomodou, que lutou com sabedoria. E tudo isso pode ter começado com R$ 10 por dia. E se por acaso você falhar em algum dia, não tem problema, não se culpe. O importante é voltar, é continuar. Porque consistência não é sobre ser perfeito, é sobre não desistir. Sobre retomar o caminho, mesmo depois de cair. Outro ponto importante é a conversa dentro de casa. Muitos casais brigam por dinheiro porque não falam sobre ele. Mas quando você começa a ter clareza e constância, pode chamar sua esposa para perto. Compartilhar os planos, sonhar juntos, traçar metas como casal. Isso fortalece o relacionamento e evita que o dinheiro vire um tabu. E não para por aí. Quando você começa a guardar dinheiro e investir, você naturalmente começa a estudar mais sobre finanças, começa a buscar conhecimento. Isso te torna um pai mais preparado, mais consciente. Alguém que orienta com base na experiência e não só na teoria. Tem um provérbio africano que diz: se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. Esse caminho da liberdade financeira não precisa ser solitário. Compartilhe com amigos, com familiares. Transforme isso em cultura. Porque quando mais pessoas à sua volta mudam de mentalidade, mais leve se torna o ambiente em que você vive. Agora imagine daqui a 5 anos. Você continua separando R$ 10 por dia, mantendo o foco, estudando, investindo, crescendo. Seus filhos cresceram vendo isso. Cresceram aprendendo sobre disciplina, sobre escolhas. Eles vão repetir o que viram. E isso, meu amigo, é o maior investimento que existe. Você não precisa mudar o mundo agora. Só precisa dar o primeiro passo. Comece pequeno, comece hoje. Mas não pare, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. A única diferença será o que você fez com ele. E quando chegar aquele momento, aquela situação inesperada, aquela emergência, você vai estar pronto. Vai respirar fundo e dizer: graças a Deus eu comecei. E se em algum momento bater a dúvida, volte aqui. Reescute essa mensagem. Lembre-se do seu porquê. Lembre-se dos olhos dos seus filhos, do sorriso da sua esposa, da sua missão como homem, como pai, como líder da sua casa. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com outro pai que precisa ouvir isso. E se quiser continuar aprendendo como transformar sua vida financeira de forma prática e acessível, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente vai trazer um conteúdo novo, direto, real e feito para você. Porque juntos, passo a passo, a gente chega lá. Você sabia que, segundo pesquisa do Banco Central, 60% dos brasileiros não têm R$ 500 guardados para emergências? Isso mostra como pequenos hábitos fazem toda a diferença. Se cada um desses brasileiros guardasse apenas R$ 10 por dia, em menos de 2 meses, já teriam essa reserva básica. Um estudo da FGV revelou que famílias que mantêm o hábito de guardar pelo menos R$ 300 por mês, equivalente aos nossos R$ 10 diários, têm 3 vezes menos chances de entrar em dívidas imprevistas. E o mais impressionante, 78% delas conseguem construir um patrimônio significativo em 10 anos, mesmo começando do zero. A neurociência explica por que o método dos R$ 10 funciona tão bem. Nosso cérebro lida melhor com metas pequenas e diárias do que com grandes sacrifícios mensais. É por isso que dietas radicais falham, enquanto pequenas mudanças de hábito trazem resultados duradouros. O mesmo vale para as finanças. Muitos bancos oferecem aplicativos com a função arredondamento, que transforma cada compra seu cartão em oportunidade de investimento. Por exemplo, se você gasta R$ 9,80, o app investe automaticamente os 20 centavos. Em um ano só com esses troquinhos, muitas pessoas acumulam mais de R$ 500 sem sentir falta. Um segredo pouco falado.
Quando você começa a guardar R$ 10 por dia, naturalmente passa a questionar outros gastos. É o chamado efeito dominó financeiro. Quem economiza em uma área acaba encontrando formas de economizar em outras, criando um ciclo virtuoso de prosperidade. Você já ouviu falar no desafio das 52 semanas? No primeiro semana você guarda R$ 1, na segunda R$ 2 e assim por diante até R$ 52 na última semana. Parece pouco, mas no final do ano são R$ 1.378 guardados, sem contar os rendimentos. Essa é apenas uma das muitas variações do princípio dos pequenos valores diários. O maior erro que você pode cometer é esperar o momento perfeito para começar. A verdade é que sempre haverão contas para pagar, imprevistos e despesas extras. O segredo é começar hoje, mesmo com pouco, e ajustar o caminho conforme você avança. Lembre-se, R$ 10 guardados hoje valem mais que R$ 20 prometidos para amanhã. Você está diante de uma escolha que pode mudar completamente o seu futuro financeiro. O caminho da liberdade começa com uma decisão simples, mas poderosa: guardar R$ 10 por dia. Esse pequeno hábito, praticado com consistência, tem o poder de transformar sua vida de maneiras que você nem imagina. Imagine daqui a um ano olhando para trás e vendo que, enquanto muitos continuam presos no ciclo das dívidas, você construiu sua primeira reserva financeira. Daqui a 5 anos, você poderia estar com um patrimônio que a maioria das pessoas só sonha em ter. Tudo começa agora, com essa decisão que parece tão pequena, mas que carrega um potencial imenso. Mas eu preciso te alertar sobre algo importante: o tempo não para. Enquanto você hesita, esses R$ 10 diários continuam escapando pelos seus dedos. Daqui a 6 meses você poderia ter mais de R$ 1.800 guardados, ou poderia estar na mesma situação, se perguntando por que não começou antes. Milhares de pessoas já estão nessa jornada, pessoas reais como a Karina, de 37 anos, que em apenas 8 meses guardando R$ 10 por dia, conseguiu quitar uma dívida de R$ 4.200 no cartão de crédito. Ela é a prova de que pequenas ações consistentes levam a grandes resultados. Agora pense no que acontece se você não agir. Estatisticamente, daqui a 5 anos, você terá perdido mais de R$ 18 mil em juros e gastos desnecessários. Continuará refém do cartão de crédito, vivendo no limite do seu salário. E o mais triste, seus filhos provavelmente repetirão esse mesmo ciclo. Isso não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade. É sobre poder dizer não a um chefe abusivo porque você tem reservas. É sobre poder dizer sim ao aniversário do seu filho, sem se preocupar com a fatura do cartão. É sobre construir uma vida onde você manda no dinheiro, e não o contrário. Os ricos não são ricos porque ganham muito. São ricos porque sabem guardar pouco, todo dia. Essa é a diferença que separa quem prospera de quem sempre está no vermelho. E você, de que lado quer estar? Se você acredita que sua virada financeira começa hoje, deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal se quiser fazer parte dos 3% que realmente mudam sua história. E compartilhe esse vídeo com quem você ama, porque ninguém merece viver refém do dinheiro. Lembre-se, seu futuro começa com R$ 10. O resto é desculpa. A hora de mudar é agora. Obrigado e até o próximo vídeo.